Top Coders. Sol. Gostaram do meu cenário? Aí, ó. Legal, né? Bem bonito. Gosto bastante de lugar alto. Gosto. Sou doido pra morar num apartamento. Tem uma vista bem legal, assim, né? Da hora. Gosto bastante. Bom, como vocês viram aí na thumb ou no caso do título do vídeo, hoje é um tema um pouco diferente do que eu tenho abordado ultimamente. Eu gravei esse vídeo já, um pouco mais de 20 minutos de vídeo, só que eu não sabia que se eu apagasse do Google Drive, ele apagava do meu celular. Tô com uma raiva. Bom, o tema do vídeo hoje, como vocês viram aí, é sobre a morte. É um tema que tem me tirado um pouco o sono ultimamente. É literalmente isso. Sabe quando você está dormindo, aí você dá aquela micro acordada, aí você começa a pensar um pouco e vinha essa questão na minha mente. E aí eu não conseguia dormir mais. Então esse tema tem me tirado um pouco o sono há meses atrás. Eu fiquei pensando bastante. E aí o que eu fiz foi pesquisar, né? Algo que eu gosto bastante de fazer, pesquisar, estudar sobre o assunto, sobre o que culturas antigas viam isso, como que algumas correntes filosóficas enxergam essa questão, passar para vocês alguns pensamentos que eu tive. E eu não vou colocar acima, assim como eu não faço, não tenho esse hábito de colocar acima da realidade, colocar meus desejos e vontades, né? Não faço isso. Porque eu quero que a morte seja assim e tal. Até por causa disso, das vontades humanas e o ego humano, foram criadas várias ideias, né? Como vida após a morte, vida eterna, energia do ser humano, energia mágica, né? Energia vital, essas coisas, e reencarnação. Uma forma de que, nossa, como pode eu tão importante, né? Um indivíduo tão incrível, não posso deixar de existir. Eu não posso deixar a minha consciência, que é algo tão inacreditável, tão mágico, tão incrível, não pode deixar de existir. Porque a nossa matéria realmente vai ficar aí, né? Vai continuar existindo. Mas a nossa consciência, ela deixa de existir. Ela se baseia no cérebro e o cérebro vai deixar de funcionar. Vai virar outra coisa totalmente diferente. Então muitas crenças foram criadas com base nesse medo, né, da morte e no ego humano, que é justamente eu não posso deixar de existir. Não tem que ter algum jeito que eu consiga continuar vivendo, que a minha consciência continue funcionando. Eu não faço isso, né? Então, e essas ideias são todas baseadas em desejos, né, medo e o ego, né? Simplesmente assim, porque a realidade ela se mostra de outra forma completamente diferente, né? Tanto que todo mundo chora quando alguém morre, né? Quando alguém que a gente é próximo morre. Os animais ficam tristes quando alguém próximo morre, né? Tem vários exemplos aí de várias espécies que ficam tristes, né? Tem um luto, algum próximo morre. E isso se baseia do instinto de sobrevivência, né? Ninguém quer morrer, né? Por quê? Porque a gente tem instinto de sobrevivência, o nosso maior desejo mais forte é viver, se manter vivo. E eu acho uma merda isso, porque o instinto de sobrevivência, ele faz a gente se apegar à vida. Então a gente acaba se apegando demais a uma coisa que vai acabar. O lado bom é que você consegue aproveitar melhor a vida. O lado ruim é que vai acabar. Eu cheguei a pesquisar nas inteligências artificiais da vida aí, DeepSeek, ChatGPT, Copilot, Studio AI e tal. Eles falaram basicamente que por ser finito,
é bonito, né? É mais bonito, se torna mais belo. Dane-se, eu lá quero saber de beleza, de vida. Não, eu quero vida, né? Mesmo que sofrida. Mas, né, até porque a vida é sofrimento, é muito sofrimento na vida. Então, eu não estou um pouco me lixando para beleza. Se é bonito, porque dane-se, eu quero viver, né? Mas é algo que eu quero, que eu desejo, não é algo que é real. Não posso colocar minhas vontades acima da realidade. Por mim, nossa, depois que eu morresse, eu viraria um fantasminha, um espírito ali, ó, pegar ali, ó, ficar assim, ó, escolher uma nuvem que esteja mais baixinha e ficar voando, viajando o mundo todo numa nuvem mágica, incrível. Seria muito legal. Putz, eu não ia precisar comer, não ia precisar beber, não ia precisar dormir, eu ia só aproveitar esse passeio, né, em volta do planeta. Seria incrível. Pegar uma nuvem bem lentinha assim, que ela vai indo. Eu ia ter tempo infinito, não ia estar preocupado com conta para pagar nem nada. Então seria incrível, isso seria maravilhoso. Mas é fantasia, né? É bobagem que a minha cabeça criou, né? Por mais que seria legal se existisse, mas não passa de uma bobagem que a minha mente cria. E isso acaba sendo fato de acabar, é muito triste, né? É muito triste. A pessoa não vai sentir mais nada, não vai ter mais emoções, não vai aprender mais nada. A vida dela, que ela tanto sofreu, teve momentos de felicidade, teve momentos muito legais, teve várias experiências, estudou muito, aprendeu um monte de coisa, ou até que se acha muito importante, acaba, né? Vai acabar. Ninguém vai lembrar, vai todo mundo cagar para isso. Então você pensa assim, por exemplo, que daqui 200 anos depois que você morrer, quem que vai lembrar? Todo mundo que estava com você já vai ter morrido. Então, 200, 300 anos que seja. Então, é triste. Né? A realidade é triste. Tem uma coisa que eu vi sobre se não me engano, os gregos. Eles eles inventaram vários deuses, né? E aí tinha, acho que era Hipno e Thanatos, algo assim, que era o deus do sono e o deus da morte, né? Que os dois eram irmãos gêmeos, porque quando você está dormindo, você está é como se fosse um preparativo da morte, como se fosse a morte naquele período que você está dormindo, é como se você tivesse morto, você nem lembra depois que você acorda. Só que a morte, você dorme e não acorda mais. Então, é triste. A morte é realmente triste. Tanto que, como eu mencionei, por mais que qualquer crença que a pessoa tenha, os instintos dela sabem que quando alguém morre, já era. Tanto que todo mundo fica triste. Né? Os animais ficam tristes. Os animais têm luto. Então, essa real consciência de que quando alguém morre é algo triste, isso é real. Não é algo, durante a morte não é algo difícil. Nem Mark Twain falou que, mais ou menos o que ele falou, perguntar como que você acha que vai ser depois que você morrer? Assim como era antes de eu nascer, né? Eu fiquei morto por bilhões de anos e não foi nada incômodo, né? Realmente, não é nada incômodo, não tem nada, né? Você simplesmente não existe ali. E é a mesma coisa depois da morte também, né? Da mesma forma. O problema não é ser incômodo, porque na minha cabeça o problema real é durante a vida. A gente não quer que acabe, né? Por mais que deva ser um tipo de ego, esse desejo de não querer morrer, né? Não é de não querer morrer, ninguém quer morrer, mas de querer ficar vivo para sempre. Mas esse é o período de sofrimento. Quando você pensa e fala, putz, vou morrer. Caramba, que merda. Mas a morte faz parte da vida. Então, ou a gente aceita, porque
porque a gente quer ou tá tudo bem, mas aceita porque não tem o que fazer. Essa é a impotência do ser humano, né, de se manter vivo para sempre, ela causa muito sofrimento, né? Tanto que, por isso que várias crenças aí foram inventadas para tentar amenizar essa dor, né? Porque, querendo ou não, todo mundo tem essa dor, todo mundo tem instinto de sobrevivência. Pessoa que não tem instinto de sobrevivência não dura. Não dura. Mas quando você pensa sobre a morte de uma forma mais honesta, de uma forma realmente honesta, racional, você consegue ver que você se torna mais humilde, você se torna mais coerente, né? Evita perder tempo com bobagem, se torna menos fútil. Isso, claro, quando você pensa de forma realmente honesta. O que eu digo honesta é sem colocar seus desejos e vontades acima da realidade. Quando você pensa na realidade, isso sim é pensar de forma honesta, sem ficar distorcendo, tentando ajustar a realidade aos seus desejos. Aí sim você consegue perceber que você consegue entender melhor a vida, você consegue entender melhor a morte. Um exemplo na área de games, né, que é a minha área, é o que eu mais gosto de fazer, é a área que eu mais gosto. Eu gosto muito de jogar Mobile Legends. Eu tenho mais de 1000 partidas com um personagem só. Mas antigamente eu tinha muito problema de passar nervoso, eu ficava irritado, ficava com raiva, me dava ansiedade, taquicardia, era horrível. Eu ficava muito nervoso. Quando eu percebi que eu levava o jogo a sério demais, levava o jogo muito a sério, eu decidi não levar mais a sério, não levar ferro e fogo o negócio, né? Aí eu comecei mutei o chat e parei de levar tão a sério assim o jogo. O resultado disso foi que eu resolvi esse problema de ansiedade, de taquicardia, de nervoso, porque eu descobri que eu tenho problema de taquicardia com 16 anos eu descobri que eu tinha. Então eu já tinha antes. Mas isso aí são fatores aí complicados. Depois eu faço um vídeo falando sobre. Então eu passava muito nervoso, eu ficava estressado, eu ficava irritado. E aí eu parei com isso. Eu parei de levar tão a sério o jogo. Ganhar, ganhou, perdeu, perdeu. Ok. E aí eu percebi que eu estava dando muita importância para algo que é fútil. Eu estava dando muita importância para algo muito fútil. Na realidade não tem tanta importância assim. É importante por ter um momento que eu paro, vou jogar um pouco, né, ficar mais tranquilo, mas estava tendo efeito oposto. Não estava ficando tranquilo, estava ficando estressado, estava ficando com raiva. Então, quando você para pensar com relação a isso, quando você pensa sobre a morte, sobre a vida que vai acabar, que as pessoas vivem como se fossem imortais, né? Ninguém pensa na morte. Como você passa a vida sem pensar na morte, sem pensar você não consegue planejar nada, você não consegue organizar nada, você não consegue fazer... Nossa, você não pensa na morte, você não se prepara para as coisas. Você não tem mais cautela com muitas coisas. Você fica vivendo coisas fúteis. Acaba tendo uma vida muito fútil, como se não fosse acabar. Como se não fosse acabar, você fica perdendo tempo com coisas idiotas, coisas imbecis, coisas que prejudicam os outros. Pelo menos não quero isso pra mim. Eu não tenho isso como objetivo. Então hoje eu foco mais em coisas que são realmente importantes. Por exemplo, eu vou terminar de gravar. Quando eu terminar de gravar aqui, eu vou ficar aqui um tempo. Eu vou aproveitar essa vista aqui, que é sensacional, né? É muito legal, eu gosto. Eu vou aproveitar essa vista aqui mais um tempo. Chegar em casa eu vou trabalhar vocês devem ter visto, quem vem acompanhando o canal, que eu estou postando alguns vídeos de um jogo que eu estou desenvolvendo, Roots and Relic, e esse jogo é realmente importante para mim. É algo que eu gosto de trabalhar, é
o que eu mais gosto de trabalhar, é o que eu mais gosto de fazer, é trabalhar nesse jogo, ver as pessoas jogando, é isso que eu ver as pessoas se divertindo com algo que eu produzi. É uma coisa que o adjetivo que eu mais fui chamado na infância e adolescência era imprestável. E esse jogo é uma forma de eu mostrar para mim mesmo que eu não sou emprestável, que eu consigo fazer algo realmente bom, que claro pode ajudar outras pessoas, às vezes a ficar mais tranquilo depois de um dia de trabalho, pegar e jogar meu jogo. Poxa, isso aí, esse é o objetivo do jogo, é trazer coisas boas para as pessoas, é uma forma de eu conseguir contribuir para que a vida das pessoas se torne melhor. Pelo menos um pouquinho. É isso. O objetivo do jogo é esse. Bom, então é basicamente isso. Hoje eu estou mais tranquilo com relação à morte, bem mais tranquilo, né? Tem que aceitar, né? Não tem jeito. Mas depois de tanto pensar, tanto meditar sobre isso e pesquisar, estudar bastante, isso me deixou mais tranquilo, bem mais tranquilo. E ao mesmo tempo fazendo eu aproveitar melhor a vida, né? Focar em coisas que são realmente importantes, que fazem diferença, porque essa é a minha vida, ela tem que ser do jeito que eu quero, mas no que eu posso, no que eu tenho controle, eu vou focar nas coisas que são realmente importantes. Esse é o pensamento que eu tive sobre. Se você tem algo a incrementar, coloca aí nos comentários. Eu sempre leio todos os comentários que tem. A hater que eu não dou muita atenção, né? Não vou perder meu tempo com isso. Bobagem. Se a pessoa discordando, concordando, tanto faz, mas falando de boa, tranquilo. A gente conversa numa boa. Bom, então é isso. Se puder, se não for inscrito, se inscreva aí no canal. Clica no like aí para poder o YouTube mandar para mais pessoas esse vídeo, para talvez possa ajudar alguém que esteja passando pelo mesmo problema, pelo mesmo questionamento. Obrigado por ter assistido até o final e um abraço, até mais.